Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos nós aqui para gravarmos mais uma pré-aula, né? A lição número 3 do primeiro trimestre de 2025. Aqui são as pré-aulas da lição de escola dominical, que nós estamos gravando para o auxílio dos professores e também para aprendizado de todos nós, né? Vai para o YouTube da AD Sopro Divino Oficial. Eu quero pedir aos irmãos que venham compartilhar, curtir, se inscrever no canal da igreja, fazer seus comentários, perguntas, que será bom para nós, para o grupo de mídia. Não deixe de se inscrever e dar seu joinha, né? E compartilhe aos seus amigos. Nessa lição de hoje, a lição número 3, que nós vamos gravar, ela vai tratar de um assunto muito importante, né? Como nós estamos em defesa da fé, né? A nossa revista é Em Defesa da Fé Cristã e hoje vai falar de um assunto que ele é muito atual, mas ele vem ao longo do século sendo trabalhado por algumas seitas e algumas heresias para tentar tirar, né, a humanidade de Cristo. Então hoje nós vamos falar a respeito da encarnação do Verbo, né, a lição número 3. O nosso texto áureo, ele se encontra no livro de 1 João, no capítulo 1, no verso 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio da graça e de verdade. A verdade prática. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Os lembretes que nós sempre fazemos, né? A leitura bíblica em classe, 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao 3, 2 de João, capítulo 7. Pedimos aos professores que não se esqueçam de orientar seus alunos a fazer a leitura semanal, né? Diária, que a revista sempre tem ali as passagens bíblicas, que vai orientar o aluno, né? E vai colocar o aluno dentro do assunto de uma maneira mais profunda, né? Para ele chegar na aula e saber mais ou menos o que ele vai estudar naquele dia, né? Também os hinos da harpa, como nós sempre lembramos, os irmãos, que também é importante. Então hoje nós vamos estar trabalhando aqui em cima desses objetivos. Elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus, relacionar como as heresias que negam a deidade de Cristo se revelam atualmente. A introdução. A lição dessa semana tem como finalidade apresentar a doutrina bíblica sobre a humanidade de Jesus. Desde o início da igreja houve tentativas de negar a deidade absoluta de Cristo, bem como a sua ressurreição. Esses grupos céticos tinham a pretensão de desconstruir o testemunho e a autoridade apostólica de Jesus. Percebemos que os movimentos heréticos não são novidades, por isso importa que a igreja destes dias prossiga firme em seu compromisso de reafirmar a verdade sobre Cristo. Então nós vamos trabalhar muito hoje em cima da humanidade de Cristo, né? E como que as seitas e as heresias ao longo dos séculos vêm tentando desconstruir, né, a humanidade de Cristo. Nós vamos nessa lição trabalhar em cima desse assunto. Primeiro, heresia que negam a corporeidade de Cristo. O que é docentismo? O termo vem do grego dokel, que significa ter aparência. O docentismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse o tipo de corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. Os gnósticos do segundo século usavam o docentismo como a doutrina contra a deidade de Jesus. Então nós vemos, irmãos, que todas as heresias e as seitas que vêm ao longo dos séculos trabalhando contra a humanidade de Cristo, dizendo que Cristo não se fez homem, que Cristo não teve um corpo humano, que Cristo não encarnou, ela começou a partir desse docentismo, que ela começou ali através dos gnósticos, né? Que eles sempre negaram que Jesus veio em carne, que Jesus se tornou homem, que Jesus era um homem e que morreu e ressuscitou. Então eles trabalham muito em cima disso aí.
Então eles copiaram essa ideia desse docentrismo, que ele fala de uma aparência. Cristo só tinha uma aparência de ser humano, mas ele não era um humano. Ele era um anjo, ele era como se fosse um fantasma. Eles têm assim, algumas passagens porque Jesus passou ali pela porta, porque Jesus se transfigurou no monte lá da transfiguração. Então eles pegam isso aí como base para ficar, para tentar tirar a humanidade de Cristo. Mas nós temos que entender que a Bíblia tem muito mais passagem mostrando Jesus como homem no Novo Testamento do que os momentos que Jesus se transfigurou, que Jesus passou por uma porta, ou o momento em que Jesus se tornou Deus, né? Quando ele foi assunto ao céu. O primeiro momento que nós vemos ali é 1 João, quando diz que o verbo se fez carne, né? E o verbo era Deus. Então nós temos que entender o seguinte, irmãos. A encarnação de Jesus aconteceu através de um milagre, vamos dizer assim, de uma ação de Deus, uma ação do Espírito Santo sobre Maria. Então nós já vemos ali o anjo Gabriel dando para Maria ali todo o entendimento de como iria acontecer com ela. Mas nós vemos que Jesus nasceu de uma mulher, então ele era um ser humano. Por mais que eles quisessem tirar a humanidade de Jesus, eles não conseguiriam. Por quê? Porque tem muitas e muitas provas que nós vamos trabalhar aqui dentro dessa lição, mostrando, e muitas passagens bíblicas mostrando o Jesus homem. Jesus chorou, Jesus foi pregado numa cruz, Jesus trabalhou, Jesus ele comia, ele tomou vinho, ele participava de festa de casamento. Alguém ia convidar um fantasma para sua festa de casamento? Eu acho que ninguém faria isso. Então Jesus ele era homem, ele estava como homem. Então nós vemos que as heresias elas trabalham fora de um contexto, pegando textos fora de um contexto para criar um pretexto, para tentar derrubar as verdades bíblicas, né? E nós como igreja temos que trabalhar para manter essas verdades sempre no caminho correto, sem mudanças, né? Sem tirarmos nada. Então nós trabalhamos com a área apologética, nós trabalhamos com a área de zelar pela verdade, pela veracidade dos fatos. Então esse docentismo, eles trabalharam muito em cima disso. Era uma aparência de homem, parecia um homem, mas não é homem. Já a Bíblia diz não, ele é homem, ele se tornou carne, ele se fez homem, ele habitou entre nós, ele teve as mesmas emoções, ele teve tudo que o homem passou, ele passou. A única coisa que não veio sobre ele foi o pecado. Ele conseguiu vencer o pecado, porque tudo isso era necessário para se cumprir a palavra de Deus do Gênesis 3, que diria que da semente da mulher nasceria um, que pisaria a cabeça da serpente. Teria que ser um homem. O pecado entrou no mundo através de um homem. E o pecado só sairia se fosse através de um homem também. Mas um homem que fosse puro, que não deixasse o pecado lhe contaminar. E Jesus foi quem veio para fazer esse trabalho e conseguir vencer o pecado. Então, eles trabalham muito em cima de tirar a deidade de Cristo, tirar a humanidade de Cristo para desconstruir a salvação. Para dizer que o pecado não foi vencido por um homem, foi vencido por um Deus. Isso é coisa maligna. É o inimigo que trabalha em cima dessas questões. E ele usa essas seitas e essas heresias, né? Então, o que os docetas ensinavam sobre Jesus? Os seguidores desta heresia combatiam a humanidade de Jesus. Mas o que diziam as Escrituras? Lucas descreve muitas passagens que comprovam a humanidade de Jesus. Mostrava que ele tinha família, pai, mãe, irmãos, primos. Todas essas passagens mostram e comprovam a humanidade de Jesus. Lucas 1:5, 2:4 e 5, Lucas 1:25, 38, Lucas 2:25, 37, Lucas 2, do 40 ao 52. Então todas essas passagens bíblicas mostram Jesus com sua família, Jesus como homem, Jesus chorando, Jesus. Então todas as coisas que um homem passa, Jesus também passava.
Então nós vamos perceber que aqui a Bíblia está mostrando como que era a humanidade de Jesus. Enquanto os seguidores dessa seita, do docentismo, eles diziam, não, tudo isso é uma aparência. Ele aparenta ser um homem, mas as Escrituras ela desfaz isso em várias passagens bíblicas, né? Então nós vemos que o que os principais docentes diziam sobre Jesus. Então são 3 principais heresias que negavam a humanidade de Jesus. Eram Cerinto, que negava o nascimento virginal de Jesus. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus não nasceu, não teve forma nem corpo, visto em forma humana como mera aparência. E Marcião negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas que seu corpo, em sua opinião, era somente uma aparência ou de forma etérea. Porém, a Bíblia fala do local do nascimento de Jesus, da época do reinado de Augusto César, e a Bíblia também fala do seu corpo físico, João 2, 21. Então, enquanto eles estavam dizendo que Jesus não tinha sido gerado num ventre, não tinha sido gerado virginalmente, a Bíblia diz que ele foi gerado por uma mulher, por um ventre de uma mulher, a partir da ação do Espírito Santo. A Bíblia também fala do local do seu nascimento. A Bíblia também dá relatos da época em que Jesus nasceu, além do local, mais ou menos a época que Jesus nasceu, que foi no reinado de Augusto César. E a Bíblia também fala do seu corpo físico, né? De como que era Jesus. Jesus também foi perseguido quando criança. Se Jesus não era um corpo humano, não era um homem, como que ele tinha sido perseguido quando criança? Então, como que ele estava lá no meio dos doutores, lá debatendo quando criança? Como que ele chorou no dia que Lázaro morreu, quando ele chegou lá? Então tudo isso, como que Tomé tocou em suas mãos, suas feridas? A mão ia ultrapassar, mas a Bíblia diz que ele tocou e creu que era Jesus mesmo. Então nós vemos que tem muitas passagens bíblicas que vai derrubar essa ideia do docentismo, de que era uma aparência de homem, que era um ET, que era algo, né, um anjo, como algumas seitas hoje em dia dizem, né, nos nossos dias atuais. A afirmação apostólica da corporeidade de Jesus Cristo. Aqui agora nós vamos ver o que diziam os apóstolos, o que afirmavam os apóstolos. Que ele era desde o começo, João 1. O evangelista Mateus, Marcos e Lucas apresentam Jesus em seu aspecto humano, ao passo que João fala do aspecto divino. Porém, ele afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, e foi visto e tocado por muitas pessoas. Então nós vemos aqui, enquanto Mateus, Marcos e Lucas trabalham nos seus evangelhos para mostrar Jesus o homem, para mostrar as ações de Jesus na terra como um homem sem pecado, um homem que fez milagre, um homem que trabalhou, um homem que cuidou da família. João, ele trabalhou um aspecto de Jesus divino como Deus, porque João ele estava falando para o público de Israel, enquanto Mateus, Marcos e Lucas falavam para o público de outras nações. Então, também essas passagens que o Mateus, o Marcos e o Lucas falam sobre Jesus, ele vai mostrar. Eles vão afirmar que Jesus era um homem que tinha sido gerado de uma virgem. Então, essa afirmação dos apóstolos foram passando de tempos em tempos e sempre sendo reafirmada por todos. O apóstolo reafirma que Jesus veio ao mundo como homem e foi visto por muitos. Foi tocado, foi torturado, né? Foi pregado em uma cruz. Como se prega em uma cruz um anjo? Como se prega em uma cruz um fantasma? Então, só essas passagens já desconstrói qualquer ideia do docentismo, que era uma aparência, ou que era um anjo, ou que era um ser extraterrestre. Então, nós percebemos que é muito frágil essa ideia do docentismo, de aparência, de um homem aparente. Mas o que nós vemos hoje nos dias atuais é que as pessoas buscam, através de traduções, de
ideias, às vezes até malucas, de desconstruir tudo isso. Desconstruir a deidade de Cristo, a humanidade dele. Então, João viveu os seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade do Ceretino, o Disserta. As 3 epístolas de João foram escritas na última década do primeiro século, por isso João foi enfático em defender a humanidade de Jesus. Esclareceu da maneira direta, dizendo: aquele que não crê que Jesus não veio em carne não é de Deus. Então João trabalhou os últimos dias da sua vida escrevendo e mostrando a humanidade de Cristo, mostrando para a igreja que ele tinha vindo como homem. Para quê? Para ele combater essas heresias. Porque qual é a finalidade nesse trimestre dessa revista Defesa da Fé Cristã? É mostrar, apresentar as heresias e mostrar a Bíblia. Mostrar dentro da Bíblia como se defender dessas heresias. Então, durante esse trimestre, o papel importante nosso é isso, é aprender dentro da Bíblia, defender, né, a própria palavra de Deus contra as heresias. Então, cada semana nós vamos falar de uma heresia e a Bíblia vai nos dar ali o respaldo para que nós possamos defender a nossa fé baseado na Bíblia. Como hoje nós estamos falando da deidade de Cristo, da encarnação de Cristo, nós vamos apresentar passagens bíblicas em que Cristo se fez homem, estava como homem. Que foi todo o seu ministério, foi toda a sua vida. Os 33 anos ele estava como homem. Ele deixou, a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo, tomou forma de homem. E a Bíblia diz que ele foi até o fim, ele aceitou. E ele também falou que era ele quem entregava a vida dele, ninguém tirava a vida dele. Como é que vai tirar a vida de alguém que não tem um corpo? Ninguém mata anjo, ninguém mata fantasma. Então, as próprias palavras de Jesus, suas afirmações, mostravam que ele era um homem, que ele tinha uma vida. Então, como essas heresias se revelam hoje? Hoje nós temos que ver se, quanto ao nascimento virginal de Jesus, há um movimento que nega o nascimento virginal de Jesus, como os mormons e a Igreja da Unificação, que ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Para combater isso, a Bíblia relata a visita do anjo Gabriel a Maria, mãe de Jesus. Os mormons, ele tem uma ideia de Jesus como um anjo, como um profeta, como alguém que veio para trazer uma mensagem, como alguém fora da terra, um extraterrestre, um anjo. Então eles não mostram Jesus como Deus, eles não acreditam que Jesus era o Deus Salvador. Eles não têm Jesus como Salvador, eles têm Jesus como um profeta, como um anjo enviado. A Igreja da Unificação também. E eles negam isso. Eles negam que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo, a heresia do Basilates negava a crucificação de Jesus. Dizia que o Sirineu transfigurou-se e foi crucificado no lugar de Jesus. O Alcorão, livro sagrado do muçulmano, diz que Jesus não foi crucificado, e sim um sósia em seu lugar. O Alcorão, no 457, essa ideia se parece com a que Basilates pregava. Porém, a Bíblia nos ensina que Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou ao 3º dia. É interessante, irmãos, que como que eles afirmam que Jesus ele não tinha corpo de homem, ele tinha só aparência, e ao ponto desse Basilates dizer que Jesus não foi crucificado, que foi o Sirineu. O Sirineu pegou a cruz de Jesus e, por aparência, por ele ter sido muito esbofeteado, ele tinha aparência de... ficou com aparência iguais. E foi crucificado no lugar de Jesus. Ao ponto também de no Alcorão eles escreverem isso. Que era um sósia, que era alguém parecido, que Jesus não morreu naquela cruz. Então tudo isso para quê? Para tirar Jesus da cena do sacrifício, da cruz, da cena da salvação. Tudo isso para tirar a autoridade de Jesus como o único homem que veio para salvar a humanidade.
Então nós percebemos que o trabalho das heresias e das seitas é desconstruir a salvação através de Jesus Cristo. É tirar de Jesus, tirar de Jesus o poder da salvação. Porque nós sabemos que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que pode salvar o homem. Então o trabalho das seitas é desconstruir isso. E através de tudo isso, eles têm seus pilares. E os pilares da encarnação é isso, não é negar. Negar a encarnação, negar a crucificação, negar a ressurreição. Então as seitas trabalham em cima disso, da negativa de todas essas ações de Jesus como homem que veio com um propósito, e o propósito era salvar a humanidade. Nós sabemos que o pecado entrou no homem Adão e saiu no homem Jesus. O homem Adão imperfeito, o homem Jesus perfeito, sem pecado. Confirmação histórica. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é incontestável. Historiadores não crentes, judeus e romanos atestam a crucificação e a morte de Jesus, entre eles Flávio Joséfo, que chegou a descrever em seus escritos. Acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificassem. Os que havia amado durante a sua vida não abandonaram depois da morte. Também o historiador romano Tácito, que viveu de 55 a 117, escreveu: aquele de quem levava o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia diz que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Atos 1:13. Aqui nós temos confirmações históricas. Porque quando nós falamos da Bíblia, muitos eles não têm a Bíblia como um livro histórico, eles têm a Bíblia como um livro espiritual, um livro, vamos dizer assim, teológico. Aí quando nós vamos para a historicidade, nós vamos para os escritos, principalmente do Flávio Joséfo, tem as afirmações de Jesus como homem. Então a própria história mostra Jesus como homem. Hoje, a arqueologia, a história das religiões já mostra, já confirmam que Jesus habitou entre os homens. Já confirmam a humanidade de Jesus. Então, enquanto as seitas e as heresias trabalham para tirar essa humanidade, as provas históricas são contundentes. Ninguém consegue tirá-las. Porque ninguém consegue apagar os escritos do Flávio Joséfo. Ninguém consegue apagar os escritos do Tácito, que era um romano. Não tinha nada a ver com judeu. Mas ele escreveu sobre Jesus, ele falou da morte de Jesus, ele falou da condenação de Jesus, ele falou até quem foi, assim como a Bíblia relatou, fez o relato, ele também relatou em seus escritos. Então tudo isso prova a humanidade de Cristo. Como eu falei, ninguém vai crucificar um anjo, não tem como pregar um anjo numa cruz, então não tem como pregar um fantasma numa cruz. As mãos que estavam ali eram de um homem. O sangue que desceu naquela cruz era o sangue de um ser humano. Então tudo isso são provas infalíveis de que Jesus era homem. Então, dentro da igreja, no meio da igreja, é já um caso assim, vamos dizer assim, meio que encerrado. Todo mundo sabe que Jesus veio em carne. Mas por que nós estudamos isso? Por que a revista da Escola Dominical, quando fala de seitas e heresias, fala defesa da fé, trabalha em cima disso aí? É para que nós possamos defender contra as heresias que estão aí hoje. Quando nós formos confrontados ou até perguntados sobre isso, sabemos que quem está dentro da igreja, quem veio para Cristo, quem está em Cristo, não tem essa dúvida. Porque a própria Bíblia diz que quem crê que Jesus veio em carne, que veio salvar o homem, esse está com Deus, esse é filho de Deus. Quem não crê, quem não aceita Jesus como homem, ele não tem Deus. Então, biblicamente falando, nós não temos nada que vá tirar a nossa fé. Só que para nós
combatermos ou para nós orientarmos pessoas que chegam no ministério, pessoas novas convertidas, nós temos que aprender. É por isso que a revista Escola Dominical, ela traz esse assunto sempre à tona. Todas as vezes que é a defesa da fé, que é a defesa a apologia bíblica ali, ela vai tratar desse assunto de Jesus, da encarnação de Jesus. Porque o diabo ele sempre trabalhou para desfazer isso aí. Mas a Bíblia sempre mostrou, né, Jesus como homem. Então, as expressões do verbo se fez carne, Jesus Cristo veio em carne, significam resposta a todas essas heresias. O Evangelho revela vários atributos característicos de Jesus, ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem, sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, venceu o pecado como homem. Então, tudo isso temos que entender. Todo esse processo de desconstrução da humanidade de Cristo parte do inimigo, parte do inimigo não aceitar, não querer que o sacrifício de Jesus tenha validade. Quando ele foi tentar Jesus, todas as vezes ele queria colocar Jesus como Deus. Ele queria que Jesus fizesse uma ação divina para que perdesse ali a autoridade de salvação do homem. Se tem fome, ordena essas pedras que transformam em pão. Então, Jesus sempre venceu tudo isso com a palavra de Deus. Então, como que nós vamos vencer todas essas heresias, todas essas seitas? Com a palavra de Deus. E essa lição, ela nos dá muita base para isso. Essa lição, ela nos mostra muitos capítulos, muitos versículos da Bíblia que vai nos ajudar nessa questão de entender a humanidade de Jesus. Aqueles que estão chegando agora, novos convertidos principalmente, porque as pessoas amadurecidas na fé, elas não estão mais com essa dúvida, porque elas entendem todo o projeto da salvação. Mas os novos convertidos precisam ser alertados, ensinados sobre isso, e quando formos, vamos dizer assim, queridos, a responder sobre essa questão, que tenhamos respostas concretas para essas pessoas que estão com essas seitas. Eu já tive oportunidade de conversar com mormons e é uma das primeiras coisas que eles falam é sobre Jesus, o anjo, Jesus, um que veio, um enviado. Só que nós não temos Jesus como um anjo, nós temos Jesus como um homem que veio para nos salvar. Então nossa fé tem que passar por isso. A salvação humana passa por esse processo de Jesus, homem. Se não tivesse esse processo do Jesus homem, ser crucificado, morto e ressuscitar ao terceiro dia e ser visto por muitos, nós sabemos que aconteceu muitas ações ali durante esse período, mas Jesus como homem era o principal ponto da salvação ali. Para quê? Para vencer o pecado. Porque não se consegue vencer o pecado, tirar o pecado do mundo, se não for um homem. Então Jesus foi o homem perfeito que tirou o pecado do mundo, na condição de santo. Sabemos que durante um período o pecado era só encoberto pelo sangue de um inocente animal. Mas quando Jesus veio como homem e morreu naquela cruz, o seu sangue vertido naquela cruz foi para tirar o pecado do mundo. Então, entendemos isso. O homem Jesus veio para salvar a humanidade. O homem Jesus veio para morrer na cruz. O homem Jesus veio para salvar o homem pecador. Então Jesus até repreendeu Pedro na hora que o Pedro falou: não, Jesus, o senhor não vai morrer. Não vai morrer. Jesus repreendeu Pedro porque era necessário Jesus morrer. O homem Jesus morrer para salvar o homem pecador. Então, entendemos isso. Professores, eu tenho certeza que vai surgir muitas dúvidas dos irmãos. A revista nos dá um bom subsídio. A revista do Ensinador Cristão também dá um bom
subsídio. O livro que vem junto com a revista do professor, alguns professores compram também. Ele nos mostra muito subsídio bíblico e fala muito sobre os gnósticos, vai mostrar toda a trajetória dos gnósticos até os dias atuais. E tudo isso vai servir para nós termos base para ajudar os irmãos. E que essa aula também possa ajudar um pouquinho no entendimento, para que possamos trabalhar melhor cada dia, né? E você que nos assiste, que às vezes não vai nem na escola dominical, que possa servir como incentivo para você ir à escola dominical. Às vezes você só assiste o vídeo na sua casa, você ainda não é crente, também sirva para você entender que Jesus, como homem, veio para morrer na cruz e salvar o homem pecador. Então essa mensagem, ela é uma mensagem que também pode ser aplicada na vida daquele que ainda não tem Jesus como seu Salvador. Eu quero agradecer aos irmãos, agradecer a cada um que tem cooperado com esse trabalho, que você continue assistindo, continue apoiando esse grupo de mídia, continue se inscrevendo no canal, dando seu joinha aí, compartilhando e comentando, que vai ser de bom uso para que nós possamos cada dia melhorar aqui nosso trabalho na área de mídias da igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos e até o próximo.